Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio dos Inocentes. Que legal. O Silêncio dos Inocentes diferente agora. O Silêncio dos Inocentes agora está estourado nas redes sociais aí, né? Antes da gente começar, claro, aí sempre deixando as recomendações dos nossos vídeos. Aí, o vídeo mais recente que a gente teve aí estourou, foi um sucesso. Que é acerca aí do preconceito linguístico. Acessem nosso canal, nós temos vídeos aí no YouTube, no Spotify e no YouTube e no Spotify. Não tem mais pra onde correr. Então é isso, gente. Confiram nossos últimos vídeos. E hoje nós voltamos aqui, somos os mesmos do último episódio. Estou aqui com Bianca Nassau, minha grande amiga, companheira. E aí, parceiro, tudo bom? Olha, não sei mensurar a felicidade que eu tô em estar aqui de novo. É muito bom ver o Silêncio dos Inocentes crescendo. Mas não só eu que tô aqui hoje, não. A gente também tá com as nossas convidadas. A nossa querida, muito especial, Kédila Camila. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo no Silêncio dos Inocentes, contribuindo um pouquinho para o crescimento dos podcasts e também com o compartilhamento de informações e conhecimento. Que legal. E outra companheira de podcast está aqui com a gente, que sempre chama para... Ela se autoconvida para participar. É a Riane. Riane, como é que você tá? Olá, gente. Então, eu estou bem. E vocês? Espero que estejam bem. Olha, é um prazer imensurável estar aqui novamente nesse podcast maravilhoso, junto com meus amigos. Eu amo vocês. E olha, gente, antes de continuar as apresentações, a gente tem que falar uma coisa que né, eu e a Bianca decidimos, então... Riane, espero que eu esteja em todos os podcasts. Vai estar. Vai, com certeza. Agora, tem uma convidada aqui que é polêmica. Rafael. Ela me mandou um textão no WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, pra gente aceitar ela de volta no Silêncio dos Inocentes. Sem salário dessa vez. Voluntária. Retornou. Se um dia ela se arrepender dos seus erros, ela pode voltar a ganhar um saláriozinho mínimo. Então, aqui. Ela voltou. Gente, Algum palpite? Keila Cristina. Eu já revelei, perdão. Ele disse Rafael. Eu fui meio precoce. Olha, Keila, a palavra é com você. Oi, gente. É sempre uma honra estar aqui com vocês, falando sobre literatura, e queria agradecer, né, por vocês permitir que eu voltasse. Até vou usar o final para me retratar e falar que tudo que eu falei no último vídeo que está circulando aí nas redes não é a mesma Keila. Eu mudei e aprendi a lição. Obrigada. Sim, logo porque isso foi terça-feira. Já é quinta, né? Mudou. As pessoas mudam. Cancelamento muda o ser humano. Gente, só pra quem não tá ligado, é um vídeo, é uma obra fictícia, pelo amor de Deus. A Keila não Claramente são atores. Claramente são autores, como vocês podem ver lá no vídeo. Então, pra iniciar, a gente já iniciou, mas pra continuar aqui, o que é que a gente vai entrar no tema? Episódio passado, quem assistiu sabe que a gente estava ali, né, contemplando, debruçando ali numa questão mais narrativa. Então, quando a gente vai analisar ali a estrutura narrativa, a gente explorou várias demandas, vários aspectos ali da literatura. Só que agora a gente vai focar no algo que está no nosso título. Vocês já devem estar vendo o título aí, que é... A gente vai além do tradicional, a gente vai tentar desconstruir o canônico através aí de umas representações. A gente vai adentrar mais nisso, então a gente tem a noção ali que tem a representatividade de vozes que são apagadas por, entre aspas, não generalizando, mas por temas que são mais recorrentes. Então, por exemplo, quando você pensa em literatura, você pode estar pensando ali no Shakespeare, no Gabriel de Cervantes, né, que foi ele que fez o Don Quixote, né? Exatamente, grande autor. Agatha Christie. Então, quando você pensa em literatura, você já logo joga para eles. Então, a gente tem ali essa coisa que é tradicional da literatura e temos as vozes, as escritas, as vivências não canônicas, certo? Que estão meio que de fora por essa tradicionalização da escrita. A gente vai explorar isso um pouco mais aqui hoje. Então, esse é o nosso tema. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos dar início. Bianca e Kédila, vocês querem iniciar? Sim, com certeza. Obrigada, Rafael.
Então, dando uma pequena continuidade aqui, como o Rafael falou, a gente quer abrir esse mundo de possibilidades, não só para os nossos ouvintes, mas para nós mesmos, porque nós, Silêncio dos Inocentes, nós estamos aqui também para aprender, e a gente quer mostrar que a gente vive sob uma camada imensa de arte, de cultura, que tem muita coisa que a gente não conhece, e a gente tem que explorar e a gente tem que conhecer tudo, porque é um mundo maravilhoso. Não é mesmo, Kézia? Você concorda comigo? Sim, eu concordo completamente com você, Bianca. E assim, pra gente conseguir explorar esse mundo de várias outras coisas que não é tão visto, requer também, né, um esforço consciente por parte de nós acadêmicos, por parte também dos docentes, dos pesquisadores e das instituições literárias, para que a gente consiga chegar até essas literaturas e que não são tão presentes, fazer essas literaturas serem presentes. E nós, como futuros professores também, é importante introduzir essas literaturas no futuro com os nossos alunos na sala de aula, mostrar novas perspectivas, novos autores e pessoas que também, e literaturas que foram silenciadas em algum momento, por algum tempo, e que não tem tanto reconhecimento assim. Aproveitando a fala da Kézia, eu quero abrir um pequeno parêntese aqui na minha fala para dizer, ontem eu e o Rafael nós estávamos escrevendo uma resenha de outra disciplina de linguística do texto e discurso, e o texto que a gente escolheu para resenhar é um texto que fala sobre como a gente precisa aprender a ser sujeito na sociedade para então nos tornarmos sujeito do discurso. E como a Kézia falou, a gente tem que buscar aprender na escola a se tornar primeiro sujeito social para depois sujeito do discurso, porque senão a gente não consegue se encaixar exatamente, e falta essa coisa, né? Então, realmente, falta na abordagem escolar. A gente espera que um dia a gente chegue lá, porque a gente precisa se tornar essa pessoa que é realmente o sujeito do mundo, essa pessoa que chega lá. Exatamente, e quando a gente pensa em sujeito, principalmente no mundo acadêmico, nas escolas, como eu falei, requer um esforço, porque muitas vezes tem aquele conteúdo pré-programado que não abre a possibilidade de encaixar novas coisas, novas literaturas, novos conhecimentos, mas que a gente, como professor, sendo sujeito e protagonista também, a gente pode tentar introduzir essas coisas novas que não são tão mostradas do nosso jeito, e apesar dos percalços também do mundo acadêmico. E uma prova de que isso pode ser maravilhoso, eu tiro mesmo pelo nosso próprio podcast, O Silêncio dos Inocentes. Eu acredito que a gente consegue o êxito nos nossos episódios, nas nossas apresentações aqui, porque a gente realmente se sente o sujeito aqui como apresentadores de podcast, como estudantes de letras, e isso faz a gente alavancar muito assim a coisa e termina sendo um trabalho muito legal, não é mesmo, Rafael? É como a Riane trouxe pra gente no episódio passado. De novo, olha, não mudou nada do episódio passado pra cá. Interdisciplinaridade. A literatura é uma das coisas boas da pesquisa acadêmica, que eu acho que eu faço certas pesquisas acadêmicas. E uma coisa que eu acho interessante da pesquisa acadêmica é que tem traços de qualquer disciplina, de qualquer meio, que você vê e pensa que não é nada, que não necessita de estudo. Então, quando a gente entra na parte da literatura e a gente olha para essas escritas, essas vozes que são meio que caladas, você vê ali vivências. Não tem uma maneira melhor do que compreender a vivência de alguém, algo que a pessoa está vivendo, porque por meio de um relato, e ainda mais um relato escrito. Então, quando você lê, quando você dá atenção para esse tipo de coisa, você está ali aprendendo algo mais social, mais sociológico, filosófico. Você compreende o meio social que você vive, bem como a Bianca ressaltou. Nós somos seres sociais. Então, a gente, sabendo o que acontece na nossa sociedade, através dessas vozes de quem vive, de quem realmente vive aquilo, é importante para a gente. É importante para qualquer um saber a visão do outro. Ainda mais por meio da escrita. Exatamente, Rafael, concordo com tudo que você disse. Rafael é simpático. E como eu estava...
Atlético Maior. Um beijo pros Campo Maiorenses. Inclusive a nossa querida amiga Germana. Um beijo pra você, amiga. A gente te quer no Silêncio dos Inocentes, viu? Veio fazer uma participação. Não esperava por isso. Oh, que coisa carinhosa, gente. Então, como a gente estava aqui falando sobre investigar, né, essas literaturas contemporâneas, que a gente vai desligar um pouco das clássicas e das clássicas mais antiguinhas e colocar as contemporâneas mesmo. Existem alguns métodos para que isso possa, de fato, se fazer possível. Porque não é só pegar essa literatura e jogar, não. Primeiro vai partir de nós, futuros docentes, a gente vai conseguir tentar ampliar os critérios de seleção, não só para repassar essas informações, não só para fazer um plano de aula, mas também para a gente mesmo e ampliar esses critérios de seleção, né? Incluindo obras contemporâneas de diferentes origens e de perspectivas também. Isso, sobre incluir obras de diferentes origens e perspectivas, me fez lembrar de um livro chamado... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. A Garota que Não Se Calou, que é um livro que acho que, se eu não estou enganada, ele foi produzido na Nigéria. E, tipo assim, a partir do momento que a gente procura ler outras coisas que não as que estão aqui, a gente consegue ampliar esses horizontes também. Então, assim, nesse livro foi muito interessante, abriu para várias outras nuances, porque eu consegui fazer essa diversidade, por ser também um livro contemporâneo, e conseguir entender um pouquinho da realidade de outro lugar e que, de certa forma, muitas vezes, principalmente no ambiente escolar, não é tão falado, não é tão presente as conversas sobre essas coisas que muitas vezes ficam por baixo dos panos. A fala da Kézila eu achei bem instigante, porque faz o nosso ouvinte questionar. Sim, tudo bem, eu já entendi que eu tenho que ir além, mas como é que eu faço isso? Fica aquele questionamento, né? Fica aquela dúvida. Porque falar que você tem que ir, que você tem que buscar, é fácil, mas como na prática que eu vou fazer isso? Gente, tem vários passos para fazer isso. E, olha, eu acho que... Bom, primeiro a gente tem que saber que a gente tem que realmente buscar experimentar. E experimentar envolve sair da nossa zona de conforto de vez em quando. A gente não vai descobrir o mundo se a gente não sair disso, às vezes, sabe? A gente não vai descobrir esse mundo de possibilidades se a gente não se, entre aspas, se incomodar, às vezes. E, às vezes, é nesse incômodo que a gente pode descobrir que, na verdade, foi muito bom a experiência. Eu queria perguntar para os meus colegas que estão aqui. Alguém de vocês? Meu Deus. Acabou de cair um meteoro aqui na biblioteca. Ô, gente, mas a gente segue, não tem problema não. Algum de vocês aqui, dos meus colegas, já começou um livro que achou que não ia gostar, mas terminou gostando bastante? Terminou que foi uma leitura bem agradável? Sim, isso às vezes acontece bastante, né? Principalmente quando a gente nos interessamos, nos impressionando pela capa, né? A gente julga o livro pela capa, então isso sempre acontece. Eu gosto de pensar que esse tipo de livro geralmente são biografias, né? E a gente tem certo preconceito com biografias, porque hoje em dia eu acho que a biografia, é uma opinião minha, eu acho que a biografia hoje em dia ela está muito saturada, porque tem gente de 25 anos fazendo biografia. Então eu acho que aos olhos do público, uma biografia, talvez um relato de uma vivência, não possa ser tão bem visto, mas quando a gente traz para essa questão das vozes canônicas, a gente tem a questão de olhar pelo olho do outro. E às vezes quebra, como a Bianca estava falando, quebra estereótipos, quebra coisas que a gente pensou, como no próprio texto daquele do Said que a gente estava fazendo para a resenha, que ele fala que quando um aluno, um adolescente, uma pessoa com menos vivência, ela vai escrever um texto, geralmente ela vai se basear no senso comum. Então, é bom que a gente quebre esses estereótipos, olhando pela visão do outro, e também agregando conhecimento e agregando conhecimento para a vida cotidiana, porque isso é enriquecedor para qualquer pessoa que queira buscar ali uma visão ampla de um mundo que não é só aquilo que ela vive.
Ô, Rafael, por um momento você me deixou triste aqui, amigo, porque o Bianca Nassau, o vídeo de obra, já tá em produção lá em casa, quase finalizado. Pois Você me pare. diz uma coisa. Pois pare imediatamente. Eu achei interessante a fala do Rafael quando ele comentou sobre experimentar coisas, de certa forma, leituras que a gente não está habituado a ter e ver as coisas com outra perspectiva. Isso me lembrou de um livro que eu gosto muito, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes, porque é uma autora brasileira, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, e ao fazer essa leitura contemporânea, né, a gente consegue ter uma perspectiva diferente sobre várias coisas da vida. Até porque ela trabalha com cuidados paliativos. Então, assim, lá nesse livro ela relata suas experiências com os pacientes, com como é o dia a dia dela trabalhando nesses cuidados. E, assim, a simplicidade e a sensibilidade que esses temas que ela trata são, a forma que ela fala, a forma que ela escreve, faz a gente se sentir um pouquinho na pele do outro também. E isso é a coisa gostosa da literatura e dos estudos literários, porque a gente se sente e a gente viaja para outra perspectiva e a gente consegue vivenciar vários mundos dentro de um só. Dentro desse que a gente está vivendo, e a gente consegue fazer um apanhado gigante de coisas, de viagens mesmo, sem sair do sofá. Essa autora que você citou, amiga, é uma autora brasileira, né? Sim, uma é brasileira, médica brasileira. Já ouvi falar, mas ela não é um nome, assim, super conhecido, mas quando você experimenta a obra dela, você descobre um mundo novo de possibilidades e termina sendo bem interessante, né? Sim, exatamente. É ótimo explorar os autores brasileiros, mas também uma boa forma de você conhecer mais é você explorar autores de outros países, de outras culturas. Inclusive autores marginalizados, porque você descobre tanta coisa ali que termina sendo assim, incrível, porque países, culturas que parecem ser tão distantes da gente geograficamente, terminam se tornando próximos da gente através da leitura, sabe? São vários materiais, para falar a verdade, que podem se tornar portais para esse mundo da arte, da cultura. Os livros, as músicas, as novelas, os podcasts. A gente quer o Silêncio dos Inocentes Internacional. O francês já tá aí, só falta o resto. O francês teve umas ressalvas aí, mas... Que é isso? E retomando, acho que até uma fala anterior que eu tive no outro podcast, quando você falou de autores que foram marginalizados, que muitas vezes, assim, não tiveram seu talento reconhecido, me lembro novamente muito de Carolina Maria de Jesus, que viveu marginalizada a vida toda e até hoje as filhas dela acabam passando coisas parecidas com o que ela passou. Então, assim, acaba que, apesar de hoje já ter um reconhecimento maior, mas não é tão grande assim o quanto a obra dela é impactante, o quanto merecia ser. Exatamente, uma obra extremamente tocante, uma obra que eu tenho certeza que fez a diferença na sociedade brasileira. E, enfim, gente, a verdade é que é isso que acontece, como a Kedila falou. Infelizmente, termina se tornando marginalizado e é muito triste que isso aconteça. Bom, gente, Rafael, você quer a palavra? Não, na verdade, só pra... Não, sim, eu vou passar pra você. Só concluindo que eu tava pensando, mas fugiu. O que eu queria dizer? É que a partir do momento que se tem essa compreensão da escrita, do relato, é como se umas amarras fossem soltas. Sim. E que você pode tentar, a partir delas, instigar. Acho que é muito importante que desde a infância seja instigado. O filme, qual é o nome do filme que a gente estava comentando antes de começar? O filme do meninozinho? O Quirico. O filme do Quirico passava muito... Eu nunca vi na escola. Há quem diga que passava na escola. Eu vi. Viu na escola? Eu vi na escola. Eu vi na TV Cultura. Ah, sim. Esse canal 2 faz diferença no crescimento dos jovens. Então, ele era uma representação, assim... Eu acompanhei aqui... Eu me lembrei desse filme porque eu vi uma postagem numa rede social, acho que
se não me engano foi no Facebook, eu e as 5 pessoas que usam o Facebook. Eu tava lá e realmente o pessoal falando que viu no ensino médio, ou no ensino fundamental, e serviu, e diziam eles, algumas pessoas estavam dizendo que era uma das representações mais fiéis ali que poderia ter de uma cultura mais africana, uma coisa mais que jogava mais ali pro infantil, mas também não deixava perder ali a essência da coisa, como realmente é, sem nenhuma censura, sem nada. Aliás, tem uma, entre aspas, censura, que é a questão da analogia, que quando é a feiticeira lá, né, que contam lá sobre o abuso que ela sofreu de uma forma análoga com a analogia. Com analogia. Então, eu acho que a partir de uma certa idade, a partir de um certo momento ali, é bom você introduzir, porque abre um viés, abre um caminho ali para o jovem ali ser crítico, ser social no mundo como um todo. Aquela levantou a mão, pensei que ela estava dizendo, não fala isso. Não. Olha, gente, aquela está falando. Olha, o que posso dizer? Esse podcast está sendo totalmente a contraparte do outro, do corte passado. Então, deixa a bichinha falar, que ela tem um ponto interessante. Fala, Aquila. Não, é porque eu achei interessante tu abordar sobre o filme do Kirikou, porque eu lembro que eu assisti e foi o primeiro contato que eu tive com uma história que remetesse à cultura africana, porque geralmente a gente tem muito costume de ver apenas essas histórias ocidentais e tudo mais. Eu acho que serviu de grande aprendizagem. Era só isso. Tá com medo de falar? Tem medo de falar, não, ok? Pode falar. Questão referencial, né? Tem a referência, né? De outra cultura. Retomando as maneiras, né, da gente conseguir introduzir isso, investigar essas literaturas no nosso cotidiano e na nossa vida, é muito sobre promover, né, como a gente tem comentado aqui no podcast, essa diversidade literária, valorizar as vozes e as perspectivas da literatura contemporânea mesmo, sabe? E isso pode ser feito, como a gente estava comentando, através da promoção de autores como a Keila disse, como o Rafael falou, diferentes etnias, culturas e também de autores de fora. Esse é um ponto muito importante. E também valorizar o experimentalismo literário, assim, porque geralmente as abordagens mais clássicas tendem a favorecer os estilos convencionais, mas há uma série de obras contemporâneas que desafiam essas convenções através de experimentações formais e temáticas. Então, assim, é muito interessante valorizar esse experimentalismo, promover a diversidade e ampliar os critérios de seleção. Dessa forma que a gente consegue chegar a um objetivo concreto e conseguir introduzir mesmo essa literatura no nosso dia a dia. E uma coisa que é bastante importante também é apoiar as pequenas editoras e autores independentes, porque, assim, a maioria das obras contemporâneas, elas são feitas por autores independentes, editoras e autores independentes. E você apoiar e promover essas editoras e autores é uma forma de abrir espaço para suas narrativas e perspectivas. E, assim, isso me lembra que no Salip, né, eu estava dando uma volta, estamos nos dias de Salip, do dia 11 até o dia 20 desse mês, de agosto, né? Exatamente. E, assim, me lembra muito porque eu encontrei um escritor aqui chamado Ítalo Damasceno. Ele fez 2 livros, um chamado O Falso Francês e O Segredo de Amaryllis Antúrio. E, assim, são pessoas que estão por aqui, autores piauienses, teresinenses também, que estão e que a gente muitas vezes não tem o conhecimento sobre eles. A gente não lê, não sabe da existência, e é muito importante a gente abrir esse leque de possibilidades, a gente está aberto e ir atrás também desses autores e apoiar, seja com publicação, seja comprando, de alguma forma a gente incentivar essas pessoas, porque são pessoas que fazem a diferença das coisas, sabe? Eu queria só fazer um apontamento rapidinho, antes da gente passar para a segunda parte do nosso podcast. Os meninos falaram muito bem, a gente tentou fazer uma divisão aqui e conversar, né? Mas eu gostaria também de falar só uma coisinha, que é como é importante para a gente, como alunos de letras estrangeiras, a gente se atentar, não só com a tradução, mas que eu quero apontar aqui também como a tradução, mas também como um conhecimento daquela cultura. Então, a gente estava falando sobre interdisciplinaridade, né? Então, tem o fator social, o fator, não diria filosófico, não sei porque eu falei filosófico, acho que eu viajei.
mas tem o sociológico e o antropológico. Então, quando eu vou me transpor, eu lembro muito, sabe quando eu falo dessa questão de tradução, muito da Paola Carrocelli, que ela fez a mineira, que fez o Alto da Maga Josefa. Sim. Que ela é mineira, né? E ela fez um livro sobre o Nordeste. É uma história nordestina, né? É muito legal, gente. Sim. E a gente fez até a alusão da história do Alto da Maga Josefa com aquela história que a gente aprendeu sobre a civilização maia. Sim. Ô, Rafael, você foi ideia, eu acho que foi isso que garantiu aquele nosso 10, viu? Eu espero. Olha, e é isso, porque o que eu quis trazer aqui, quero trazer rapidamente aqui, eu posso ser até em questão de tradução, só quis trazer ela como analogia, porque quando ela foi escrever esse livro, ela não se baseou em estereótipos, ela não se baseou em nada. Ela foi até o Nordeste, ela viveu aqui, pesquisou, então foi isso que ela conseguiu construir uma obra com êxito, porque ela não fugiu, ela não se atentou a estereótipos, ela quis pesquisar. Então isso vai de uma tradução também. Quando eu vou pegar um livro de origem africana, de origem francesa, eu tenho que me atentar à tradução, ser preciso na tradução, mas também acompanhar o eixo cultural. Então, o eixo cultural do que está acontecendo naquele momento, se mudou alguma coisa da data da escrita para a data da tradução, então isso é muito importante. Então, eu não posso escrever ou traduzir um livro sobre franceses dizendo que a França foi construída em cima de baguetes e perfumes. Não, você tem me focando só no estereótipo, só o que eu sei sobre o senso comum. Então, de novo, senso comum não é legal. É bom você explorar essas vozes marginalizadas, essas vozes que a gente tem deixado tanto de lado. Eu acho que a compreensão desse texto também foi muito importante para a gente aqui também. Como a Bianca falou, a gente está aprendendo. Então, é importante. Espero que quem escute também ressalte essa importância. Agora, somos eternos alunos na Escola do Silêncio dos Inocentes. Sim. É verdade isso. Silêncio dos Inocentes vai virar uma escola, vem aí. A escola assim, a fachada, Silêncio dos Inocentes, coisa mais linda. Agora, a nossa integrante de honra, vou dar a palavra para ela. Riane, é com você, minha amiga. Ai, obrigada, é um prazer, viu, estar aqui novamente. Então, abrindo aqui a fala, que eu tive pesquisando também, sobre o Said, né, quando ele fala ali das obras canônicas, né, e para iniciarmos, abrirmos essa conversação aqui, eu vendei assim, a visão do Said sobre a cultura, o imperialismo, né, que ele cita, que ele pensa nas literaturas canônicas como um espelho, né, que reflete as relações do poder desse passado colonial, né, como, por exemplo, explorar obras como O Coração das Trevas, de Giuseppe Conrad, né, como podemos enxergar também como uma narrativa colonialista, e como ela é moldada e como ela retrata os não canônicos, né? E como os habitantes locais, eles ficam ali naquela maneira, de maneira ali subalterna, como trazemos aqui ao tema. Então, gente, pegando o gancho do que a Riane falou, né, sobre o imperialismo, eu acho importante ressaltar que é evidente que naquela época o principal objeto de disputa, a principal preocupação deles era a conquista de terras. Quem tinha o direito de nela se estabelecer, trabalhar, explorar e tudo mais. Essas questões foram pensadas, foram discutidas até por um tempo decididas na narrativa. Como sugeriu um crítico, as próprias nações são narrativas. E o poder de narrar é muito importante para a cultura, para a cultura e para o imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos. Mais importante, as grandiosas narrativas de emancipação e esclarecimento mobilizaram povos no mundo colonial para se erguerem e para que pudessem acabar, né, com a sujeição imperial. E nesse processo, muitos europeus e americanos também foram instigados por essas histórias. Por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que a gente pode falar sobre... Na minha cabeça vem duas obras que se destacaram muito, foram muito emblemáticas, que falam um pouco, ainda retratam um pouco sobre essa questão colonial, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e tudo mais, que é Iracema, do José de Alencar, e o Guarani. E o José de Alencar,
ele coloca na obra Guarani, ele coloca o Peri, que é o protagonista, que é um indígena, como o grande herói da história, onde a Ceci, que é uma mulher que ele tem muita estima, tem uma grande gratidão por ele, tanto ela quanto o pai, eles são portugueses. E eu acho interessante que ele retrata muito sobre isso, ele pega uma coisa que realmente aconteceu no Brasil, mas reinventa, narra de um jeito totalmente idealizado. Isso mesmo. E eu tive estudando e lendo sobre Spivak, né? Quando ele fala do poder, o subalterno de fala, que ele entra ali no imagético literário, que agora vamos mergulhar nesse questionamento de Spivak, né? Quando ele cita lá o poder, o subalterno de fala. Que isso nos convida a examinar as literaturas canônicas, né, sob uma nova luz. Como eu trouxe aqui, como por exemplo, a da Madame Bovary, né, de Flaubert. Essa personagem, a Emma Bovary, embora seja uma mulher muito privilegiada na época, né, também pode ser considerado um subalterno devido a essas restrições sociais da época, né? Então, através da lente, né, do imaginário de Spivak, poderíamos questionar como a voz dela é moldada, né, pela sociedade. E trazendo aqui até as literaturas que já foram citadas. E como ela encontra esse espaço para poder expressar seus anseios, né? Então, isso fica assim no nosso imaginário. E que Spivak, né, explica esse poder subalterno de fala. Bom, eu achei interessante, né, o exemplo que a Riane trouxe sobre a Madame Bovary, que me faz lembrar de outro clássico da literatura francesa, que também traz um pouco dessa subalternidade na obra, que é Os Miseráveis, do autor francês Victor Hugo, onde a gente acompanha a difícil vida do protagonista, que também vive em uma situação de subalternidade. E a história conta sobre um homem chamado Jean, que ele rouba pão da vitrine de uma padaria para alimentar a sua família, que vive em situação de miséria. Ele é condenado a 5 anos de prisão por esse furto. E ao desenrolar da narrativa, a gente vai vendo, né, o quanto a trajetória dele sempre foi difícil, desde o começo. E é interessante a gente analisar a narrativa sobre a óptica dos personagens que viviam à margem da sociedade. Isso mesmo, eu concordo com a sua fala, trazendo aqui sobre uma narrativa que Lívia Maria Natália, né, conhecido como Lívia Natália, como conhecemos, essa narrativa, né, que fala sobre as contribuições que ela teve com a questão das narrativas subalternas, né? E, continuando, eu trouxe como exemplo aqui o Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Embora seja uma obra canônica, também pode explorar essa perspectiva, né, subalterna de Capitu, né? Os discos menores, como ela cita, e a escrevivência, que é bastante citada, a Lívia Natália, ela sempre cita, né? E a questão que nos permite ouvir essas vozes, né, alternativas, de muitas vezes que elas passam despercebidas, não é mesmo? Então, essas narrativas desafiam as normas estabelecidas e nos mostram que novas dimensões podem ser divididas na drama, né? Como ela cita. Você concorda? Concordo super. Então, gente, continuando, né, no contexto brasileiro, quando a Riane trouxe, né, o exemplo de Dom Casmurro, eu acho que a gente também nós podemos afirmar que a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, também pode ser considerada uma obra canônica na literatura brasileira. Pois, assim, o que se verifica é que no canônico literário são privilegiados textos considerados clássicos. Então, Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são todas obras que a gente pode considerar como canônicas.
E verifica-se que a história literária está diretamente ligada a um valor estético e uma relação das obras com o contexto histórico, social e cultural. Eu trazendo aqui, traduzindo essas vozes subalternas, que é o nosso tema, é um debate de Natália, né, Lima e Gutenberg Presley, né, que eles chegam a comentar sobre a importância da tradução das vozes subalternas, né? E tem essa questão de que conduz essa reflexão que a gente percebe. Como, por exemplo, ao abordar o estrangeiro de Albert Camus, né? Como podemos capturar a essência da subalternidade do protagonista Messuti em diferentes traduções, né? Como a insistência em trazer essas vozes à luz, né? Levantando questões mais profundas sobre como essas narrativas são interpretadas. Então fica aí, né, essa questão da subalternidade entre essa conversação entre Natália e Gutenberg. Muito esclarecedor. Eu queria só destacar um ponto Pode falar. sobre a canonização, que ela não é um processo harmonioso, mas agonístico. Porque... Eita, agora coisa... Porque subiu o cheiro de comida aqui, Sim, fiquei tonta. No seu tempo também, né? Sim, continuando, né? Queria destacar um ponto sobre a canonização, que ela não é um processo harmonioso, mas agonístico. Razão pela qual há diferentes graus de canonização. E por isso, há obras que são sempre lidas há muito tempo, constituindo verdadeiros clássicos da literatura nacional, e obras menos visitadas, com menor fortuna crítica, com números mais reduzidos de leitores, mas que contém elementos que podem torná-las canônicas. Oi, gente, tá sendo tão gostosinho aqui, não só participar, mas como ouvir meus colegas falando, tá sendo tão enriquecedor, que isso me fez refletir uma coisa, que outra maneira de você conseguir, né, adentrar nas camadas da profundidade da literatura, da arte, é você se juntar a um grupo, a um clube de leitura, porque quando você tá junto de pessoas que têm a mesma sede, o mesmo interesse que você, faz a coisa fluir mais, né? E de repente vocês vão lá escavando e termina que vocês descobrem muita coisa, gente. E, nossa, realmente, eu imagino o quão deve ser maravilhoso para quem tem essa oportunidade de participar de grupos assim. O Silêncio dos Inocentes é um grupo, assim, muito exclusivo, mas não desistam não, que vocês ainda podem encontrar um grupo aí pra vocês. sem problemas. Exclusivo assim, é só o professor passar o trabalho. Você entrar no grupo e já vai. Inclusive, eu tava até lembrando aqui que no episódio passado eu dei aquele exemplo sobre o festival de opções da narrativa, onde você experimenta, né? Onde você vai na barraquinha do conto, onde você brinca no carrossel da poesia. E hoje eu pensei em propor mais uma ideia, mais uma coisa aqui, que seria a literatura experimental. Uma coisa que quebra padrões, né, gente? Uma coisa que desafia os limites, assim, gente. É uma aventura que pode ser satisfatória. É a nossa chance de fazer uma loucura na vida aí, gente. Vai valer a pena experimentar. Como a gente estava falando, né, de alguns autores também daqui, do Piauí, do Brasil e também os de fora, os meninos estavam falando aí, me fez lembrar também da nossa querida professora Jasmine, que tem um livro chamado Anotações de Aulas. Ela é minha professora. Beijo, prof. Jasmine. Anotações de Aulas, que, falando em Clube do Livro, tinha umas meninas aqui que tinham um Clube do Livro para ler autoras piauienses e autores piauienses. Então, assim, eu acho que hoje em dia o clube já acabou, as pessoas já saíram da universidade, mas isso me lembrou que tinha um clube aqui e eles liam bastante. E essa é uma proposta muito interessante, fazer um clube e ir pegando as literaturas e introduzindo, e lendo e estudando. E sobre esse livro Anotações de Aula, eu achei bem interessante porque eu li e me lembrou muito também do professor, porque lá falava sobre o estruturalismo, o formalismo russo, e assim, é interessante ver também nas literaturas coisas que a gente vivencia no dia a dia e a gente consegue fazer umas ligações do que está no livro e com as nossas vivências também. Tá. Não, depois você fala.
Então, gente, só para finalizar agora, finalizando, a gente pode se atentar ali na questão. Agora, é como eu falei durante todo o podcast, a gente está ali na questão a gente tem toda essa gama. Acho que falar gama é até um pouco vasto. A gente tem todas essas ideias, até mesmo ideias, e como a Kedla estava falando anteriormente, retomando aqui o raciocínio, acho que agora eu consigo retomar o raciocínio, que a gente se vê tantas vezes imerso, aprofundado em obras literárias, em conteúdos diversos, que são de outras origens, de origens tradicionais, origens ocidentais, como aquela também falou, que é uma visão ocidental de alguma coisa, e não tem uma certa referência, porque, por exemplo, você vai entrar numa aula sobre um assunto tal, sendo mais exemplo da gente, entrando numa aula sobre um assunto tal, você vai totalmente despreparado, porque você está imerso só numa coisa só. Então, com práticas pedagógicas como a da professora Jasmine, a professora da Kedla, são muito importantes, porque você vê que você está imerso em vivências, em histórias, em coisas que estão ali sempre na visão do Piauí. Então, é importante isso. Muito legal, Kedla, que você apontou isso. Eu achei interessantíssimo. Sim, e acabam, como a gente está comentando aqui o tempo todo, né? São alguns autores que a gente acaba por não ver, não perceber. Isso é porque é uma pessoa que está aqui também dentro da universidade. Então é importante a gente levar isso, compartilhar, tá ali reforçando esse trabalho maravilhoso dela e de outros autores também. Sim, eu acho super importante mesmo. Keila, quer completar com alguma coisa? A gente estava querendo concluir. Sim, trazendo aqui a questão da conclusão, né, do nosso debate, concluímos, né, então, que nossa exploração dessas literaturas canônicas a partir da perspectiva, né, das vozes subalternas. Espero que tenham encontrado, né, os insights, como eu falei no podcast passado, né, eu trouxe aí inspiradores, né, enquanto examinando as obras literárias icônicas, né, sob uma nova ótica, né. Lembre-se, a literatura canônica não é estática, tá? Ela pode ser reexaminada e reinterpretada para nos oferecer novas visões e sobre nossa sociedade e suas histórias, né? Obrigada por nos acompanhar aqui nessa linha de raciocínio literário. Antes da gente finalizar, a gente quer finalizar de um jeito diferente hoje. Antes da gente finalizar, vocês querem... Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não, acho que não. Acho que a gente conseguiu fazer um apanhado assim dentro do assunto e também colocar outras experimentações e se tornou um papo, como a Bianca disse, um papo legal, um papo gostoso. Uma coisa que acaba por ser, muitas vezes, um trabalho que não é um trabalho. Sabe? A gente consegue se envolver no assunto, compartilhar ideias e acaba se tornando uma coisa leve também. Então, só agradecer por estar aqui hoje, pela companhia de vocês e por conseguir ter essa troca literária, a gente conseguir falar sobre esses assuntos. A gente que agradece, amiga, a participação de vocês é inestimável aqui pra gente e a gente ama fazer trabalho com vocês. Aliás, como ela disse, não é um trabalho, é uma coisa que realmente traz satisfação pra gente. É muito bom isso. Traz reflexão, né? Acho que a gente chegou aqui de um jeito e vai sair de outro. Com outro pensamento. Me sinto mudada, uma nova mulher. O conhecimento ele é transformador, né? Exatamente. Muito transformador. Então é isso, gente. A mensagem aqui hoje é explorem. Explorem, procurem novas literaturas, novos meios de ver as coisas também dentro de um mesmo contexto, muitas vezes. E uma nova visão sobre as coisas que a gente lê. E é isso, né? Acho que a gente vai finalizando por aqui. Ou vocês têm algo mais a acrescentar? Eu acho que a gente não pode sair daqui hoje sem deixar nossos ouvintes desamparados de algumas obras. Eu ouvi uma fofoca aqui que vai ter uma rodinha de recomendação aqui, ó. Pra ninguém sair de mãos vazias. Então, eu acho que rola e passar essa rodinha aqui, porque até eu pensei que uma recomendação que eu quero dar, eu acho que os meus colegas também, porque eu tô olhando a carinha deles, eu acho que eles querem falar alguma coisa, querem recomendar alguma obra aí. Por incrível que pareça, isso não foi combinado. Todo mundo trouxe uma recomendação.
Então, eu vou começar aqui, as colegas vão falando e a gente encerra logo em seguida. Eu vou falar aqui, vou falar o nome em português. Eu trouxe algumas sugestões mais contemporâneas. Contemporâneas, entre aspas, assim, que são do nosso conhecimento, que a gente, pelo menos, já ouviu falar. Então, eu vou falar o nome, vou dar uma pequena sinopse. E, se interessar a vocês, super recomendamos que vocês assistam ou leiam. Às vezes tem adaptações também. Alguns aqui têm as adaptações, outros são só leituras. Desonra, por J.M. Acho que é Coetzee. Esse aluno de inglês. Ainda bem que eu estou no francês. Que é isso? Olha, Desonra, ou Disagrees, é um romance, né, sul-africano. Ele examina as complexidades do pós-apartheid através de uma história de um professor universitário branco que perde sua posição devido a um caso de assédio. O livro aborda questões de poder, raça e identidade em um contexto pós-colonial. Muito interessante. Aqui temos A Cor Púrpura, de Alice Walker. Acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar. Tem adaptação e é um livro. Esse romance ele vai explorar as vidas de mulheres negras no sul dos Estados Unidos no início do século XX. A narrativa é composta por cartas escritas por Sally, uma jovem que enfrenta abuso e opressão, mas eventualmente encontra força e conexão com outras mulheres. Homens Me Explicam Coisas, por Rebecca Solnit. Nesse livro de ensaios é examinado questões de gênero, poder e silenciamento. A autora aborda com vozes das mulheres como as vozes das mulheres são frequentemente desvalorizadas e ignoradas, destacando a importância de dar espaço para perspectivas femininas. Trazendo de novo a questão da biografia, essa realmente agrega valor e é bom ver, pelo amor de Deus. Olha, Larissa Manoela tem biografia. Eu tenho. E a Bianca tem biografia. E a Larissa Manoela não contou pra gente essas polêmicas que ela está envolvida na biografia dela. Viu como é mentirosa? Então não vejam biografias de gente que não tem nem 30 anos ainda, gente, pelo amor de Deus. Minha História, que é a biografia da Michelle Obama, né? Que é uma autobiografia da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. A primeira... acho que é a primeira dama negra também, né? Porque tem o primeiro presidente negro. Não deve... deve ser. Ai, gente, eu não sei. Para cortar essa parte. Eu vou passar. Não, mas... Take no final aí. Mas deve ser verdade, velho. Tem que ler a biografia pra saber, Rafael. Tem que ler. Gente, eu não quero ter vacilado nessa, não é possível. Eu vou pesquisar, vocês vão ver. Pesquisa aí, Kedila, eu não tô mentindo. Olha, essa é a primeira biografia da ex-primeira dama dos Estados Unidos, que ela oferece uma visão íntima da sua vida. Ela aborda uma jornada pessoal e profissional da Michelle. Esse livro, em específico, ele vai tocar em questões de raça, identidade e papel das mulheres na sociedade. E viu, olha... Eu sou bem informada. Eu sou bem informada. A Michelle Obama realmente é a primeira dama negra afro-americana. Sim, olha aí. Olha aí. Então, é o que vai mais agregar valor ainda à autobiografia dela. Como essa vivência dela sendo negra e estando ali num papel, né, de máxima importância. E o último, né, depois desse momento de tensão aqui, é O Poder, de Naomi Alderman. Esse é um romance, nós temos aqui vários romances, né? É um romance distópico. Ela vai explorar uma reviravolta na dinâmica de gênero, onde as mulheres adquirem uma capacidade física que as torna superiores aos homens. A obra desafia as normas de gênero e oferece uma nova perspectiva sobre o poder e as suas implicações. Então, a gente também aqui vai ter biografias, a gente tem romances e também tem histórias que podem parecer mais fantásticas, mais de ficção, mas que, no fundo, ali contam uma história por trás, tem uma vivência ali por trás. Então, tem literatura, tem adaptação para todo gosto. Tem de tudo, meu Tem de amor. tudo. Gente, é bem esquelético. Esquelético? Nossa! Isso esqueletando. Quem mais tem alguma sugestão? Aquela. Fala aí, Kelly. Então,
eu acabo me voltando muitas vezes muito pra onde a gente tá, né? Só que sem esquecer também que a gente tem que ler as coisas de fora. E vocês falando aí, me lembrou de 2 autores que estão aqui no Salip, que são autores que fazem literatura contemporânea, que é o Itamar, né? Itamar Vieira. E a Djamila também, que lançou o Pequeno Manual Antirracista, e o Itamar que lançou Torto Arado. Então, assim, me fez lembrar dos dois, que são obras incríveis, que estão crescendo cada vez mais. E também me lembrou de um amigo que eu tenho, que está aqui também no Salip, que é o Noé Filho, um querido, que lançou um livro chamado Cores Sob Nossas Peles, que conta com 12 contos com protagonistas LGBTs inspirados nas cores da bandeira LGBT, os 12 contos. Então, assim, muito interessante também essas perspectivas daqui de dentro. E essas são as minhas indicações de hoje. Então, gente, eu também tenho 5 obras brasileiras canônicas para recomendar para os nossos ouvintes, para eles imergirem, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos maiores romances da literatura nacional, que provoca reflexões sobre o racismo e sobre a sociedade. É O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que o principal cenário de suas narrativas é o sertão. E A Hora da Estrela, né, da grande Clarice Lispector, que é um nome muito renomado, né, na literatura brasileira. A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. E O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Bianca, alguma recomendação? Eu tenho uma recomendação, sim. Eu só queria dar um adendo aqui, que na hora que a Keila falou de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu me lembrei que eu tinha até virado para os meus colegas mais cedo para perguntar, né, se eles tinham lido algum livro que eles achavam que eles não iam gostar, mas terminaram gostando. E aí eu lembrei que há uns anos atrás eu peguei os 2 livros, eu comprei os 2 livros para ler, que era Memórias Póstumas e Dom Casmurro. E eu achei, eu comprei os 2 que eu queria experimentar as 2 obras, mas eu achei que eu não ia gostar de Dom Casmurro, eu achei que eu ia gostar só de Memórias Póstumas. E aí eu li e terminou que eu gostei de Memórias Póstumas, mas eu gostei muito mais de Dom Casmurro. Eu gostei de Memórias Póstumas, me impactou demais, usei em todas as redações que eu fiz na escola, foi meu repertório em todas, mas, gente, Dom Casmurro, eu acho que eu tive uma identificação, não teve jeito, eu achei que eu não ia gostar. Aí, nossa, eu só lembro que eu cheguei lá, tava lendo o livro lá, e aí, se eu não me engano, tava contando por que ele tinha ganhado aquele apelido, né? E aí falou, tinha uma frase que era assim, podia ser também que aquela melodia em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos era irritável ao seu gênio essencialmente trágico. E aí eu, com 14 anos, eu pensei, meu Deus, eu demais. Não mentiu que não gostou, viu? Porque decorou o negócio. Bacana, muito legal. Decorei, era minha bio do Instagram quando eu era muito ruim. Oh, meu Deus. Enfim. Pequena literária. E aí os meus colegas também tocaram no assunto de literatura anticolonial. Que é o que é a literatura anticolonial? Aquela que dá uma crítica à colonização e tenta, entre aspas, se desprender das amarras do colonizador. Porque não é só, entre aspas, se livrar do colonizador. É porque é um legado muito profundo que ele deixa ali na colônia. E a literatura anticolonial, ela é uma luta nisso. E aí tem uma autora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. E ela ganhou um prêmio, gente, o nome do prêmio é em inglês, olha, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, mas é National Book Critical Circle Award de 2013, foi o que ela ganhou, com a obra dela, Americaná, que é a história de uma jovem que tem essa história da vida dela permeada entre os 2 países, que é Estados Unidos e Nigéria. E é uma obra muito rica, que tem uma significação muito grande, e eu queria trazer essa recomendação aqui para os ouvintes e para os meus colegas também, porque eu achei muito interessante. Bom, gente, é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só queria deixar um agradecimento para os nossos professores que deram o pontapé inicial para que a gente iniciasse esse projeto, porque começou com só uma atividadezinha e que começou aí, virou uma coisa grande. Mas é grande. E é isso, agradecer essa oportunidade deles nos ouvirem nossas reflexões, oportunidade de fazer coisas novas, né? Então isso é muito importante. Professor Alcione, professora Marcela, um beijo. Se vocês estiverem escutando, eu vou saber se vocês vão escutar até o final, porque nós mandamos beijo para você e eu quero um beijo de volta. Então é isso, gente. Despedidas. É o último podcast do período, né? O período tá acabando. Triste, né?
Mas vem aí, próximo período vem mais coisas. Com certeza. Deixo aqui meus agradecimentos, tá? Espero que tenhamos contribuído com esse conteúdo, com esse podcast. Para o fortalecimento das ideias e para o podcast também. Muito obrigada. Não se assiste com o tamanho do episódio não, professor Alcione, pelo amor de Deus. É porque a gente se empolgou aqui. Mas é com carinho demais. O que a gente quer tirar é um 10. É isso aí. Keila? Também queria agradecer, gente, principalmente a bondade de vocês de me deixarem retornar ao canal e agradecer. Agradecer a todos. E se o conhecimento é algo enriquecedor, eu sinto que eu entrei aqui pobre e estou saindo milionária de muito conhecimento. Meu Deus, que legal! Muito bom, gente. Só temos a agradecer. Obrigado por estarem até aqui conosco. Não esqueçam de conferir os outros conteúdos do canal. E é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo período. Obrigado por acompanharem os conteúdos que a gente fez até agora. Um beijo. E é isso. Tchau, gente. Dá tchau. Tchau, gente. Beijo, professor Alcione.